Uma frase apenas. Se você tivesse nascido para dizer apenas uma frase, que frase você diria? João Batista foi um cometa que passou com uma rapidez imensa por esse planeta. Ele apareceu no deserto árido da Judéia, entregou sua mensagem e tão rápido quanto apareceu, desapareceu da história. Fugaz é uma palavra que pode muito bem descrever sua passagem por aqui. Ele foi escolhido para vir a este mundo e dizer uma frase. Ele veio a esse mundo para preparar o caminho do Senhor. Agora, o que a pessoa que veio ao mundo para introduzir o Filho de Deus devia dizer? Se fosse você, que frase você diria? As pessoas que sempre pensam em ser relevantes para o mundo, ou que querem impressionar com uma mensagem impactante, entre aspas, pensariam numa frase bombástica, ou que apelasse para os desejos caídos e egocentralizados do homem. Facilmente hoje, a igreja pensaria numa frase do tipo: eis o homem que pode ressuscitar os mortos. Posso imaginar outros pensando que a mensagem mais relevante seria de cunho social: eis o homem que pode alimentar os pobres. Isso seria relevante para a imprensa, para a mídia. Os que amam o misticismo diriam: eis o homem que comanda todas as legiões de anjos. Já pensou nisso? Um anjo apenas desceu sobre o acampamento de Senaqueribe, soberano dos assírios, e na manhã daquele dia, 185 mil soldados valentes amanheceram mortos, como está em 2 Reis 19, 35. Imagine um homem que comanda todos os anjos. Essas pessoas gostariam de dizer: eis o homem que comanda todos os anjos. Certamente, a grande maioria dos líderes hoje diriam: eis aqui um homem que pode curar os enfermos. Isso sim é frase importante para ser dita. Todos querem ser curados, não é? Essa introdução certamente atrairá mais pessoas. Ou então diriam: eis aqui um homem que pode acalmar as tempestades. Já posso até ver a aplicação que fariam hoje. Tem uma tempestade em sua vida? Venha. Tem uma tempestade no seu casamento? Venha. Tem uma tempestade na sua vida financeira? Venha. Nós poderíamos ver as várias maneiras com as quais a igreja de hoje acharia mais relevante anunciar Cristo. Todas elas voltadas para os interesses do homem. Mas Deus enviou um homem diferente para preparar o caminho do Senhor. Séculos e séculos antes, o profeta Isaías havia profetizado sobre ele. Voz do que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda a nosso Deus. Isaías 43. E quando ele chega ao mundo, é dito: porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas, como está em Mateus 3:3. De João Batista, o próprio Cristo disse: e eu vos digo que, entre os nascidos de mulheres, não há maior profeta do que João Batista, como está em Lucas 7:28. Deus enviou João Batista ao mundo, e ele veio introduzir seu filho neste mundo. Ele foi enviado para dizer esta frase introdutória: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. A tragédia é que a igreja hoje discorda de Deus. O que Deus está dizendo com isso? Ele está dizendo: qual é o problema com este mundo? Por que meu filho amado se esvaziou e desceu? O problema não é a sua pobreza, ou sua doença, ou seu sofrimento, ou sua morte, ou sua cegueira, ou sua falta de dinheiro, ou milhares de outras coisas que vocês possam pensar ser relevantes. Sim, o pecado. A mensagem que os especialistas da hora na igreja, junto com psicólogos, sociólogos, riem. Os velhos pregadores que nada entendiam, como João Batista. Pensamos: nem sei por que Deus mandou um homem tão sem tato, sem propostas relevantes como as nossas, para ser o homem que prepararia o caminho de Cristo no mundo. Por isso ele acabou sendo decapitado. Foi se intrometer na vida sexual do rei, em vez de estar tratando de temas sociais. A verdade é que não há esperança alguma para lidar com o monstro que devora a humanidade, que é tão bem descrito na Bíblia, a não ser voltando para a própria Bíblia. Seus velhos pregadores, entre aspas, profetas, apóstolos, reformadores, puritanos, eles pregavam a depravação total de todos os homens que nascem neste mundo.
Essa não é a doutrina de que um homem é tão vil e mau como ele pode ser, mas é a doutrina que ensina que o pecado entrou e dominou todas as faculdades e todas as emoções da nossa natureza caída. Não é uma verdade apenas sobre a parte marginal da nossa sociedade, é uma verdade sobre cada bebê que está nascendo hoje. Quando a igreja perde isso, ela se torna completamente irrelevante para o mundo em todos os seus discursos. Deus trata não com as espinhas da superfície que o mundo acha que está enfeiando, mas com a corrente sanguínea no coração. Tome a arma de um assassino e ele continua assassino, porque o assassinato está em seu coração. Tire o filme pornográfico da mão de um homem e ele continua imoral, porque ele o é no seu coração. Isso se aplica a tudo na vida do homem. É o que Deus diz firmemente e claramente. Nosso problema não está lá fora, em algum lugar na sociedade, no mundo, está dentro. É por isso que o que introduz o Filho de Deus no mundo é: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Que pena. Que pena que a igreja hoje tenha outras mensagens mais relevantes, entre aspas. Que trágico quando nossa mensagem não é mais o que flui do coração do Deus eterno. João Batista veio no mundo para introduzir o Filho de Deus com uma frase. E essa foi a frase. No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João 1, 29.